Muito obrigado, professora Suzana. Muito obrigado às autoridades aqui da Unicinos, do Instituto Humanitas. Muito obrigado aos professores, professoras que me acompanham nessa noite. Obrigado, José Alessio, que é da minha equipe, do meu grupo de pesquisa na Araraquara. Quero agradecer a presença de todos e dizer que estou muito honrado de estar aqui com vocês. Estudamos Jacques Ellul já há algum tempo, entretanto, não conheço tudo do autor, né? Então, brincava com o professor sobre as perguntas que virão, né? Estou disposto a respondê-las todas, né? Mas, entretanto, se eu não puder respondê-las, né, fico à disposição para investigarmos juntos no pensamento de Jacques Ellul as questões que, porventura, eu não possa responder. A visão de Ellul, e agora entrando em matéria, é uma visão crítica da sociedade técnica, ou da sociedade tecnológica. Ele utiliza o termo técnica, no sentido usual. Em toda a sua obra, ele utiliza a palavra técnica, sociedade técnica, etc. Ele não utiliza, ou muito pouco, a palavra tecnologia. Ele diz tecnologia significa estudo da técnica, o discurso sobre a técnica, e a nossa utilização generalizada da palavra tecnologia vem mais em virtude da influência da cultura estadunidense entre nós do que outra coisa, né? Então, sistematicamente, ele rejeitará o termo tecnologia, o tecnológico, e utilizará a palavra técnica, no sentido de passar a ideia de produção ou um fazer eficaz, um fazer eficiente, que marcará toda a sua obra. Se há um valor, e vamos repetir isto várias vezes aqui nessa exposição, se há um valor que a sociedade técnica transmite ou persegue, é esta busca da eficiência. E muito embora máquinas e técnicas sejam um lugar comum, né? Comumente a técnica é abreviada no sentido do maquinismo, ou a técnica estaria muito perto da máquina, ou do maquinismo em geral. Ellul diz que esta situação estaria hoje superada, uma vez que nós encontramos técnicas em todo o âmbito da atividade humana. Assim, hoje, falar de técnica não seria apropriado reduzi-la a maquinismo ou às máquinas. Temos uma série de tecnologias abstratas ou imateriais, como as técnicas psicológicas, as técnicas da propaganda e do marketing, etc., que não se reduzem a maquinismo. Inicialmente, também é bom dizer que Jacques Ellul é um francês que viveu de 1912 a 1994 e realizou toda a sua carreira intelectual, acadêmica, em Bordeaux, na Universidade de Bordeaux e no Instituto de Ciências Políticas de Bordeaux.
é importante dizer isto porque ele sistematicamente rejeitou ir a Paris e sistematicamente ele rejeitou ser uma estrela. Ele preferiu a vida simples da província, da Aquitânia, ficar em Bordeaux e realizar lá sua atividade intelectual. E ao longo então dessa carreira universitária, ele estuda esta questão da técnica, que para ele é uma questão premente hoje na sociedade, uma das questões fundamentais hoje na sociedade, e a qual não se dá a importância devida até os dias de hoje, ou pelo menos durante a vida dele. Eles têm como marcos referenciais do ponto de vista teóricos a Marx. Ele diz: se Marx vivesse hoje, ele não estudaria o capitalismo, as classes sociais, etc. Ele estudaria a técnica. E então ele vai utilizar nas suas análises uma metodologia, uma forma de se posicionar frente à sociedade, uma metodologia que segue a metodologia de Marx. Ele nunca se considerou um filósofo, e até ele tem certa propensão a criticar os filósofos, porque diz que cada filósofo se preocupa de seu sistema, cada filósofo se preocupa de montar um sistema, e a preocupação principal dele é se comunicar com o homem de seu tempo para conscientizá-lo, para trazer luzes sobre a perda da liberdade do homem nesse tempo, em virtude da avassaladora e massacrante presença da técnica na vida moderna. Ele vai reconhecer também uma outra referência teórica em Kierkegaard, o filósofo existencialista dinamarquês, não tanto como o filósofo existencialista, mas, sobretudo, ele diz como um homem que se preocupa de dizer as angústias dele e o amor que de Deus recebe para superá-las. E uma outra referência teórica é o teólogo protestante Karl Barth, que é considerado um teólogo que propicia a liberdade. E se há um valor, sobretudo, na obra de Ellul, é esta questão maior da liberdade. Ele se preocupa muito com a liberdade do homem e se preocupa muito pela perda da liberdade do homem em nosso tempo, justamente limitado e avassalado e dominado pela técnica moderna. Estas reflexões eu tirei daqui do livro A Técnica e o Desafio do Século, que é considerado um clássico de Jacques Ellul, publicado entre nós pela Paz e Terra, já esgotado há muito tempo. Este livro foi editado em 68, mas muitas vezes você encontra ele em sebos, de tal sorte que é possível achá-lo. E
sobre ele, então, falaremos essa noite. Este livro e alguns outros sobre a técnica tiveram grande repercussão nos Estados Unidos e no Canadá, mais inclusive do que na França. Talvez, segundo ele, pelo nível de desenvolvimento técnico e econômico dos Estados Unidos. Então ele teve uma grande recepção e um reconhecimento muito grande dessa obra acadêmica, sobretudo sobre a técnica, sua obra sociológica, insisto, nos Estados Unidos e no Canadá. E nesse livro ele distingue então operação técnica e fenômeno técnico. Quanto à operação técnica, ele diz é a tecnicidade da operação, não implica como fazer, nem exige eficácia. E exemplo, ele dá a colheita dos frutos numa civilização primitiva. Nesse estágio civilizatório, a preocupação do homem não é com a eficácia, mas simplesmente colher o fruto, simplesmente de forma pragmática obter aquilo que ele precisa para viver. Já o fenômeno técnico, e aqui então ele enfatiza esta particularidade que para ele vai ser decisiva para definir a técnica moderna, que é a busca dos homens de nosso tempo, de todos os homens, do método absolutamente mais eficaz em toda a ordem de coisas. E aqui o que é decisivo para ele é a intervenção da razão, que é para ele a convicção de que outros meios podem ser encontrados, o que dá margem aí à busca, então, a uma pesquisa de novos métodos de trabalho, novos utensílios, inovações, busca exacerbada de maior rapidez, maior produtividade, maior eficiência. E, em segundo lugar, esta intervenção da racionalidade vai no sentido de uma tomada de consciência das vantagens da técnica, das possibilidades da técnica e do progresso da técnica e da busca, então, dessas possibilidades e do desenvolvimento dessas potencialidades que são inerentes à técnica. O que leva, então, a nossa sociedade a marchar nesse sentido. Se há uma palavra que é decisiva em nossa época, é esta inovação. Em toda a ordem de coisas, e na academia isso é presente, muito presente. Creio que aqui na Unicinos não será diferente que na nossa universidade, na Unesp. Então, é necessário que você inove. E também nas ciências sociais aplicadas. Então, imitem os nossos colegas da física, da química, da biotecnologia, que eles patenteiam tantas inovações anualmente. E então há uma corrida e concursos e premiações para que você inove. 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, uma busca incessante, febril de inovações.
Então, é este fenômeno técnico que, para Ellul, é parte inerente da técnica e da sociedade técnica na qual nós estamos inseridos. Então, não é a técnica em si, mas a tomada de consciência de que nós temos que explorar essas potencialidades até as últimas consequências. Quanto às características dessa técnica moderna, então ele dá várias características e creio que este é o capítulo desse livro que tem uma centralidade, se tem um eixo, este livro se encontra nesse capítulo 2, onde ele especifica as características da técnica moderna. Ele diz, há duas características iniciais que são óbvias, que são a racionalidade e a artificialidade. A primeira, ele diz que nós podemos observar isso no fato da divisão do trabalho e na elaboração de normas de produção. Implica em dois movimentos. Exclusão da espontaneidade, certo? Hoje, no mundo do trabalho, da indústria, ou no mundo das comunicações, ou onde nós estivermos, nós não temos mais possibilidade de termos a espontaneidade como um padrão. O que se busca é um padrão científico. O que se busca é um padrão científico-técnico, ou técnico-científico. Mas nunca, nem mesmo no futebol, a espontaneidade. Daí que dificilmente vai surgir um Garrincha daqui para frente. O que nós temos, até nos esportes, é a tecnicidade do esporte. E os times que se sobressaem, né, está aí o Barcelona, é uma máquina. E se tem um esportista que se sobressai, é alguém como este ciclista estadunidense Armstrong, né, que é uma máquina de ganhar Le Tour de France. Né? Você lembra desse Armstrong? Ficou famoso, né? Porque a tecnicidade dele era tão perfeita, até no doping, que ele nunca foi pego. Né? E se há algo que está enraizado hoje nos esportes, é justamente a técnica do doping, né? Que é inseparável. É inseparável. E isto, veja, é cientificamente. Não é assim, vou me injetar qualquer coisa. Deve ser feito com a racionalidade, né, científica. Tanto que ele nunca foi pego. Né? E ganhou o Tour de France não sei quantas vezes. Mas como é possível? Sim, foi possível. Né? Porque a equipe dele era uma equipe de médicos, e etc., e técnicos, que fizeram uma coisa tão perfeita que ele mudava o sangue. Então, quando vinha colher amostras, ele tinha o sangue dele, normal, sem nenhum aditivo. Então, ele nunca foi pego. E ele usou todas essas substâncias, né, que lhe deram tal performance que ele foi um vencedor, um esportista vencedor. Então, veja, esta exclusão da espontaneidade é muito séria. Mas isto é em toda a ordem de coisas. Em toda a ordem de coisas. Voltaremos a falar sobre isso. Redução de fatos e fenômenos ao esquema lógico. Sim,
porque todo tem que ter uma tecnicidade, uma racionalidade. Ora, todo problema humano deve ser equacionado, né? Deve ser abreviado, se pudéssemos simplificá-lo, a uma equação matemática. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Então, se nós conseguirmos sintetizar isso numa equação matemática, bom, basta para resolver o problema, resolver a equação matemática, né? E a esta abreviação, então, são simplificados todos os problemas humanos. Todos os problemas humanos. Materiais e imateriais, físicos ou psíquicos, de qualquer ordem. E há, então, um manual e há um savoir-faire, um know-how para cada problema. Qual é o seu problema? De que ordem é? Então, o especialista, e nós vivemos, então, a época da especialização, saberá tratar de seu problema. Basta reconhecer qual é o especialista. Então, nós já, muitas vezes, não temos a visão do conjunto, e então, o médico se especializa em garganta, ou no olho, ou no joelho, etc. Qual é o seu problema? Então, o especialista dirá qual é o seu problema. Talvez o mais difícil da nossa época seja esta visão de conjunto. Não se vê mais o homem. Se fatia o homem. E quando digo homem, é a mulher. Se fatia. E este pedaço do homem, então, será enxergado, analisado, visto, estudado, né, até as suas últimas consequências. E este é o mundo que vivemos. Este é o mundo que vivemos. Segundo ponto é a questão da artificialidade. A técnica como arte é a criação de sistema artificial, de meios artificiais. Ora, o mundo artificial destrói, elimina ou subordina o mundo natural. E aí ele coloca um exemplo das hidrelétricas. Esse exemplo, na mesma época, Heidegger também fala dela, porque a hidroelétrica é de uma força didática muito grande. Temos aqui um engenho humano, temos aqui um conjunto de ferramentas de arte que fagocita o natural, que fagocita o rio, que fagocita a corrente, a força natural, e a domina de tal forma que muitas vezes a faz desaparecer, como desapareceram as 7 quedas, né? Inundado por não sei quantos metros de água. E o mundo artificial fagocita a própria paisagem, ou a elimina, como quando nós vemos aquelas aspas gigantes de geração de energia eólica. Vocês já viram? Uma paisagem assim, belíssima, mas está inundada de essas tremendas aspas, né? Que acabam com a paisagem natural. Então, é esta situação. O natural tende a desaparecer. Como desaparecem hoje nas nossas cidades, rios. Agora,
sepultados por uma avenida. Em Araraquara, onde eu moro, ou na sua cidade, não sei, aqui não conheço, mas lá em São Paulo é muito comum canalizar seu rio. Você canaliza o rio, porque é mais cômodo, ou porque a população reclamou, porque está sujo, ou porque inunda no verão, e se canaliza, e se coloca uma avenida por cima. Desapareceu o natural. Desaparece o natural e a artificialidade urbanística que se impõe com força. Já não respeitamos mais a natureza, é a técnica que se impõe. E se impõe de forma articulada, de forma generalizada. Morei um tempo em Bragança Paulista, chegando em São Paulo, aí pela Fernão Dias, talvez você fez a experiência, você anda quilômetros e quilômetros e quilômetros e não vê uma árvore. Mas como é possível? Um meio urbano no qual você não vê uma árvore. E somos um país de tanto sol, de tanta insolação e de tanto calor. Se você não vê uma árvore, né, é de uma sequidão alucinante, arrobiante, assim, massacrante. Massacrante. E temos bairros inteiros nas grandes cidades sem uma árvore. E mesmo depois, quando há melhorias do ponto de vista arquitetônico e de certos equipamentos públicos, etc., o natural nunca vai se impor de novo. Nunca vai ser como antes. Se perdeu para sempre. Se perdeu para sempre. Então, esta é a questão. Em breve não teremos mais meio natural. É isto. Em breve não teremos mais meio natural. Quer dizer, tudo estará tão poluído que haverá remediações, evidentemente, mas nunca mais o meio natural será um meio natural. Um ar puro. Não é mais possível numa cidade industrial, numa cidade moderna, de termos um ar puro, 100%. Não é mais possível hoje termos água 100% pura. A menos que retiremos do aquífero Guarani. E creio que o aquífero Guarani deve estar sendo poluído por tantos lugares que ele já também não deve ser mais 100% puro. Então, essa é a realidade. Estão descobrindo no Atlântico Norte ou no Pacífico Norte continentes de lixo submersos. Você deve ter visto isso. Então, a vários metros de profundidade, se tem descoberto tal quantidade de lixo, que são verdadeiros continentes flutuantes. E, evidentemente, nenhum país industrializado vai dizer, olha, esse lixo é meu e eu vou limpar o oceano. Todo mundo dirá, é um lixo de ninguém. E ninguém se preocupa. Só que esse meio natural não teremos nunca mais. Não teremos nunca mais. E os bichos se alimentam desses restos de plásticos e todo tipo de lixo. E evidentemente que eles morrem. Agora, quem se preocupa desses bichos? Esta é a situação. Esta é a situação. Então, esta afirmação, em breve não mais teremos meio natural, foi um pouco profético de Jacques Ellul, mas eu acho que já chegamos nessa época. Né? Já não temos mais esse meio natural. Né? Porque até os pinguins estão morrendo intoxicados pelo plástico que comeram. Né?
o nosso lixo já chegou lá no Polo Norte, enfim, a poluição da água, do ar, já é uma realidade. Já é uma realidade hoje. Características da técnica moderna ainda, uma que se impõe fortemente é esta do automatismo. Impossibilidade, diz Jacques Ellul, de recusar a solução ou método que envolve maior racionalidade e eficácia. Primeiro, submissão dos meios ao imperativo da eficácia sempre maior. Evidentemente que se nós temos um computador que tem uma possibilidade de armazenar dados X e aparece um outro mais potente, será esse que passaremos a utilizar. E assim tem sido. E assim tem sido. Meu colega me disse outro dia, eu vou mudar de computador. Mas por quê? Porque apareceu outro mais performante, porque apareceu outro que tem tais possibilidades. Mas você vai precisar, está precisando disso? Não, mas por quê? Porque estão vendendo o outro, é como uma necessidade, uma exigência, e então temos que adquirir. Se aparece um automóvel, se aparece qualquer gadget mais interessante, mais potente, nós vamos, todo mundo tende a adquirir esse e deixar o outro. É isto que está dizendo Ellul, com essa submissão dos meios ao imperativo da eficácia. Sempre crescente, sempre crescente. E o resto é descartado. Que é o número 2 aí. Quando um método é mais conveniente que outro, se opta por ele e os demais são descartados. E o método escolhido resulta ser eficaz em sentido absoluto, já que se converte num método por excelência para resolver um determinado problema. Assim, então, nós corremos de método em método e buscamos um método absolutamente o mais eficaz. E chegamos aí à definição da técnica no mundo moderno, de acordo com Ellul, é esta corrida atrás da eficácia e esse automatismo, então, não é um homem que escolhe entre um e outro, mas é a própria técnica que impõe isto. E ela se impõe dessa forma automática. Isto, evidentemente, tem muitas repercussões no dia a dia da sociedade. Outra característica é o autocrescimento. A partir de certo estágio, diz ele, a técnica se produz a si própria, a despeito da intervenção humana, suscitando problemas de natureza técnica que só a própria técnica pode resolver. É o princípio de combinação das técnicas que provoca o autocrescimento. Então, se estamos no mundo da química, a química relacionada com a informática ou relacionada com a biologia nos vão dar potencialidades e possibilidades com esta interconexão entre elas. E de fato tem sido assim. Então, a informática está em contato com todas as atividades do gênero humano hoje. E se produzem aí intervenções e interconexões, como coloca Ellul, em progressão geométrica. E daí, então, há um autocrescimento fulminante da técnica. E agora, ainda mais,
quando se procura que aqueles que intervêm, e somos nós que utilizamos essas técnicas, muitas vezes, ou são os operários na indústria, ou são os consumidores em geral, que vão testar isto, essas interconexões, né? Diferentes âmbitos. E eles vão descobrir que uma coisa funciona melhor do que a outra. E então vai ser incorporada esta solução, ou esta forma de fazer, ao caudal de conhecimentos técnicos. De forma que não é nenhum cérebro central, nenhum sábio, né, que controla isto, mas é a técnica em si que se interconecta, e são as próprias pessoas, os usuários, os clientes, os consumidores, os operários, os que vão fazendo, né, estas interconexões. E cada vez mais se chama aos clientes, aos usuários, a fazer isto. E às vezes, né, as empresas têm prêmios. O Google, por exemplo, se você descobrir qualquer erro, comunique-se e nós vamos dar R$500 para você. E aí então, alguém, um estudante, um operário, uma dona de casa, descobre, não está funcionando aqui. Então manda para o Google dá R$500. E dessa forma nós participamos desse autocrescimento, né, generalizado. De tal sorte que numa civilização técnica desse mundo, o progresso técnico não se detém e não tem limites, né? Unicidade. Outra característica da técnica moderna é que o fenômeno técnico, englobando o conjunto das técnicas, constitui uma totalidade que apresenta sempre, em qualquer parte, os mesmos caracteres. A unicidade não nos permite distinguir entre a técnica e o uso que dela se faz. O ser da técnica, ponto 2, consiste no seu uso. Sendo técnico, é o único uso possível, não podendo ser julgado em função de critérios religiosos, morais ou estéticos. A técnica deve ser utilizada de acordo com as regras técnicas. E por último, assim, é um equívoco e mera ilusão querer suprimir a parte má da técnica e conservar o lado bom. Muitos dizem, a apreciação, à primeira vista, a técnica não oferece problema nenhum, basta utilizá-la, né, convenientemente, pegar o lado bom dela e deixar o lado ruim, né? O que o Ellul coloca é o seguinte: não é possível fazer isto. Dada a unicidade da técnica, ela é una, e se você vai utilizá-la, deve ser utilizada de certa maneira, com certos critérios. Há um manual de utilização e você não pode sair daquele manual. Tome-o ou deixe-o. Você vai tirar dinheiro, fazer alguma operação no caixa do banco, no caixa automático. Você deve seguir as instruções. Essa caixa não funcionará de outra forma, a não ser da forma que foi feita para funcionar. E da mesma forma, todos os implementos técnicos, os instrumentos técnicos, as ferramentas, todas são dessa forma. E se ela não funcionar, você pode xingar, pode fazer o que quiser, mas não vai funcionar de outra forma. E a miúde acontece que ela não quer funcionar quando você mais precisa que funcione. Quando você está saindo do seu avião e você precisa de um dinheiro, justamente aí ela indisponível. Então, não há o lado bom e eu vou ficar com esse lado bom e vou desestimar o lado ruim. Você tem o pacote inteiro. Você tem o carro e você tem o problema de estacionar o carro.
Você tem um carro e tem um acidente que o carro produz, ou pode produzir, ou potencialmente produz. Você tem um carro e tem a poluição, ou a moto, tem a produção de poluição. Você tem, enfim, a central atômica e nós temos a eletricidade que ela gera, o que pode gerar, mas também temos o lixo atômico. E em toda a ordem de coisas nós nos encontramos com isto. Esta é a unicidade da técnica. Uma outra característica da técnica é o seu encadeamento. Aqui na técnica do desafio do século, ele faz uma análise histórica a partir da denominada Revolução Industrial, que para ele não é mais do que uma revolução técnica. Ele diz que o universo técnico se estrutura pela necessidade. As técnicas aparecem sucessivamente, as precedentes tornam necessárias as seguintes. E isto muitas vezes de forma aleatória. Não houve nenhuma mentalidade sábia, mas foi a simples necessidade que causou isto. A causalidade. Assim, em 1733, temos a invenção da lançadeira volante, que exigiu uma maior produção de fio. Por sua vez, essa produção, que era impossível sem a máquina, exigiu a invenção da spinning jenny. E a produção de fio aumentou tanto que os tecelões não conseguiam transformar isso tudo em tecido. O problema foi resolvido com a invenção do tear a vapor. Temos assim o encadeamento das máquinas que evoluirá velozmente. Cada nova máquina desequilibra a produção, tornando-se necessária a invenção de outras. E então, desde a Revolução Industrial, temos esse encadeamento técnico de aparecimento sucessivo de novas técnicas, de novas invenções. Encadeamento 2. Então, aparecimento do sistema comercial e financeiro. Para o escoamento da produção, criaram-se novos métodos comerciais. Diz ele, com o capital acumulado, organizaram-se companhias de seguros, de crédito, sociedades anônimas. Foi necessário também organizar um transporte rápido, regular e seguro das mercadorias. Surgem assim novas técnicas do transporte, fruto da organização que vai passar a desempenhar um rol mais importante que a própria máquina, porque exige o cálculo para a montagem da infraestrutura e a arrecadação dos capitais necessários. E exige ainda a força de trabalho em grandes quantidades para produzir e consumir os produtos que as máquinas produzem. Essas pessoas vão se concentrar nas cidades. E aqui surge a técnica do urbanismo. É necessário alojá-las para fazer mais tolerável a vida nesse ambiente, que em princípio era um ambiente sórdido. Surge a técnica do lazer e do divertimento. E aí então nasce o cinema. E assim sucessivamente. É necessário esse produto. Não se pergunta se é necessário aquele produto. Primeiro se produz e depois se cria artificialmente a necessidade do consumidor, via propaganda. E nós estamos cansados de ver no marketing que se faz de qualquer coisa. É absolutamente necessário consumir, comprar isto? Não. Mas as pessoas passam a ter necessidade disto desde que a propaganda é feita. E é incrível como as crianças gostam de propaganda. Eu me lembro que quando meus filhos eram pequenos,
Podia estar passando um filme e eles estavam brincando. Quando era a hora da propaganda, eles vinham correndo para assistir a propaganda. E as propagandas são sedutoras. E o primeiro que as crianças dirão é: pai, me compre isto. Me compre isto. E é assim que funciona. Esta necessidade é 100% artificial. É criada. E gastam-se milhões. Qualquer indústria ou qualquer que estiver interessado em veicular alguma propaganda, alguma mercadoria, gasta milhões nisso. Gastam-se milhões nisso. Produzir a coisa e em refleti-la na sociedade. E cria-se instantaneamente a necessidade e as pessoas são felizes, entre aspas, quando no final de semana vão no shopping comprar aquela coisa. Por meia hora, depois de adquirido o objeto, as pessoas sentem-se como se estivessem no paraíso. Até chegar em casa e ver que isto já está superado, que agora tem que comprar alguma outra coisa. Muito bem. Encadeamento 3. A técnica econômica aperfeiçoa a organização do trabalho. Não há mais espaço para fantasias individuais. O trabalho será racionalizado, tornar-se-á científico. E não é difícil aí insistir em cima disso. E ele diz: e quem que vai coordenar todas essas técnicas? E ele responde: será o Estado. Porém, um Estado eficaz, para que o regime econômico funcione, um Estado que controle tudo, com o fim de que as máquinas desenvolvidas ao azar tenham coerência, ou passem a ter coerência. Aparecem assim as técnicas do Estado, militares, policiais, administrativas e políticas. Quer dizer, técnicas de controle social. Então, no meu âmbito de trabalho, direito, o que é o direito? O direito é uma técnica de controle social. Isto, para ser mais eficaz, terá o apoio da máquina policial militar. Uma técnica de controle. Nós temos uma sentença judicial, tem um conflito, e o que nós temos é uma solução. Aplique-se esta solução. E quem aplica será oficial de justiça. Se a pessoa não quer cumprir, chama-se a polícia. E se impõe, então, essa fórmula de controle social, por meio da polícia. E se a polícia não é suficiente, chame-se o exército. Porque nós estamos vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, controle social. Assistente social não está conseguindo, então tem um apoio aí da polícia. A polícia não está conseguindo, então chame o exército. Nós vivemos, então, esta situação em que o Estado utiliza-se dessas técnicas de controle. Evidentemente que quanto mais sutil seja, é melhor. Mas se as pessoas mesmo assim se rebelam, se as pessoas mesmo assim não se conformam, chamaremos a polícia e chamaremos o exército e assim sucessivamente. Mas vejam, por exemplo, esta tornezeleira, que controla o preso à distância.
né? Então se coloca um engenho, né, na perna do preso, né, e você sabe onde que ele está. E hoje estamos vivendo uma situação na nossa civilização, que é uma civilização violenta, que é uma sociedade violenta, em que as pessoas psicologicamente se sentem mais seguras se são controladas. E então sorria que você está sendo filmado. Né? Então aí as pessoas, estou seguro aqui. Né? Então tem câmeras nos vigiando. E então no metrô, no supermercado, e na rua, e quanto mais houver, as pessoas se sentem mais confortáveis. Mas veja, nós perdemos a nossa liberdade, né? Porque nós estamos sendo controlados. E isso não incomoda, parece, as pessoas. Há uma sensação de segurança, e isso que importa. E então o Estado controla, e as empresas controlam. E agora, depois do caso Snowden, então ninguém pode desmentir isto, porque antes se dizia, bom, isto é histeria coletiva, isso não existe. Ninguém está controlando ninguém. Mas depois que Snowden veio ao público e disse, olha, você está sendo vigiado, no seu computador, no seu telefone, tudo mais, e até a Dilma, e até a Merkel, e até os amigos e os inimigos. Aí Obama veio ao público e disse, é verdade, em realidade, estamos vigiando todo mundo. Né? E todo mundo vigia todo mundo na medida que ele pode. Evidentemente que a Inglaterra, que a França, que a Rússia faz o mesmo nos seus níveis respectivos. E as empresas fazem o tanto. E a Receita Federal faz com todos nós. A Receita sabe mais ao meu respeito que eu mesmo. Né? Enfim, mas as pessoas até estão gostando disso. Né? Tal a violência que nós estamos vivendo, socialmente, que as pessoas até se conformam. Né? E são passivas nessa situação, né? Que deveria levar todo mundo à rua, né? Em todos os países, ninguém está protestando por isso, né? Ou poucos o estão fazendo. E nós perdemos a nossa liberdade assim, sutilmente. Né? Sutilmente. É esta a situação. Encadeamento 4. Logo se percebe que essa ação sobre o exterior do homem é insuficiente. Deve ser disciplinado, deve produzir este homem, deve conformar-se ao sistema. Assim, deve ser convencido, não apenas coagido. Deve empenhar o seu coração e a sua vontade, o seu corpo e o seu cérebro. Por isso, utilizam-se diversas técnicas da propaganda, da pedagogia e da psicologia. De acordo com Ellul, à medida que as técnicas materiais se tornam mais precisas, tornam as técnicas intelectuais e psicológicas mais necessárias. Assim se completa o edifício, a sociedade técnica fundada na necessidade técnica. Um exemplo. Hoje as empresas, e aqui são empresas privadas e públicas, etc., não exigem simplesmente que o homem ou a mulher trabalhe lá um determinado número de horas. Hoje se exige que esse trabalhador, que essa trabalhadora, que esse operário, que esse funcionário, que esse servidor, chame como você quiser, não somente trabalhe, mas se identifique de tal forma com a sua empresa que envolva, inclusive, o seu cérebro e o seu coração naquilo lá. Porque, senão, o seu chefe vai dizer,
mas você não tem compromisso com a empresa. E então, hoje, se exige a alienação não somente da força de trabalho, mas da força e da paixão do coração. E se suga esta imaterialidade do funcionário, trabalhador, enfim. E quanto mais elevado for o cargo que ocupe, mais se exige isto. Mais tempo. Adeus finais de semana. E agora com a parafernália eletrônica, você pode ser encontrado em qualquer lugar do mundo. Você já não mais pode se esconder numa moita no final de semana. Você vai ser achado. E seu patrão sabe onde você está. E vai ser convocado para trabalhar final de semana, ou no feriado prolongado, inclusive Semana Santa e tudo mais. Aí você poderá dizer, mas eu tenho um compromisso com a minha igreja, enfim, final de semana, Semana Santa. Vai dizer, você não tem compromisso com a sua empresa? Um exemplo, meu filho, engenheiro recém-formado pela Politécnica da USP, foi trabalhar numa empresa privada, não vou dizer o nome, senão... E em determinado momento ele estava trabalhando muito e aí exigia mais dinheiro para ele, oferecia mais dinheiro para ele. E como isso é o que move o nosso sistema, né, ele aceitava, mas cada vez foi perdendo seus finais de semana, e etc. E para galgar certa posição, né, eles ofereceram mais. Mas, detalhe, exigiram também, bom, agora você não pode casar. E por os próximos X anos você não pode assumir um compromisso familiar, etc. E aí então ele chega em casa e disse, pai, seguinte, estou gostando da empresa, estou ganhando bem, tá. Mas eu queria me casar também, eu queria ser um homem normal, mas me está exigindo isso. E as empresas estão exigindo isso. Estão avançando sobre isso. Então, esta conformação ao sistema não é uma conformação assim, sabe, no geral, tá? Mas é uma conformação, quer dizer, tomar a forma de. Né? Não é se conformar passivamente, mas tomar a forma, mas ativamente, positivamente, de involucrar, de alienar, de dispor, não somente das suas horas, da sua energia, mas também do seu sangue, e das suas emoções, e do seu ser imaterial, da sua alma, do seu espírito. Porque agora o trabalho, na sociedade moderna, é um valor. E passou a ter um valor idolátrico. Idolátrico. Estamos aqui no mundo do sagrado. Do sagrado. É nesse nível. Este é o nível de conformação ao sistema que ele está querendo dizer. E podemos multiplicar isso os exemplos. Outra característica, universalismo. Em dois planos, o geográfico e o qualitativo. Geográfico, a técnica penetrou e conquistou todos os países. A reivindicação dos menos desenvolvidos é uma exigência de tecnificação, disse Lula. Aqueles que ainda não a assimilaram na proporção e na escala necessária, almejam fazê-lo rapidamente. E ele tem em vista aqui os países em desenvolvimento, né? Os países menos desenvolvidos. O que eles aspiram? Eles aspiram a ter as técnicas que os países mais desenvolvidos têm.
A técnica penetrou todos os países. Você vai na Dinamarca, ou no México, ou no Chile, ou no Brasil, um supermercado é um supermercado. Uma loja é uma loja, tem as mesmas técnicas de venda. E temos esses grupos, então, econômicos que são grupos que se apresentam da mesma forma no mundo todo. Carrefour, ou na China, ou no Chile, ou no Brasil. É a mesma coisa. A forma de vender tal coisa é a mesmíssima técnica. Tem que ter uma música, né, de fundo, tal, e tem que ter umas araras com uma disposição X, com uma luminosidade tal, e isso que vende, cientificamente provado. Então é isso que se utiliza em qualquer lugar do mundo. No plano qualitativo, o que nós vemos aqui é que a técnica se impõe totalitariamente. Impõe a sua racionalidade instrumental e eficácia. Diante desses valores, as culturas tradicionais se reduzem a restos, destroços e fragmentos que serão recolhidos aos museus. Ele se refere aqui às culturas tradicionais. Então, tomemos o exemplo dos Chavantes. Tomemos o exemplo dos Kaiowás. Quando eles entraram em contato com a nossa cultura, a violência foi tal, o impacto que se fez na cultura deles foi tal, que a cultura deles está em vias de desaparição, rapidamente. Essas culturas tradicionais desaparecem ao contato de uma outra cultura com uma técnica mais avançada, como a nossa. Em poucos anos, então, essas culturas serão simplesmente, se nós quisermos saber como é que viviam os Chavantes, os Kaiowás, etc., teremos que ir aos museus, porque eles perderão o seu idioma, as suas tradições, e talvez eles vão desaparecer como grupo humano. Conversava com a professora Suzana agora, né? Desaparecimento de grupos humanos assim, no sul do continente. Onas, Yaganes, Alacalufes, do sul do Chile, do sul da Argentina, hoje não existem mais. Eram tribos, né, numerosas naquela região. Hoje não existem mais. Não existem mais. E então, este universalismo qualitativo é a imposição da nossa cultura que é totalitário. É totalitário. Se impõe, mas não pergunta ao outro se quer subsistir ou não. O outro vai desaparecer. E desaparece mesmo. Em pouco tempo, os índios brasileiros. Qual é o esporte dos índios que entram em contato com a nossa cultura? Está sendo o futebol. Está sendo o futebol. E eles assistem tanta televisão quanto nós assistimos. E assim por diante. E assim por diante. Então, ele exemplifica com a técnica da propaganda. Ela é totalitária na sua natureza, na sua mensagem, nos seus métodos, no seu campo de ação, nos seus meios. Que podemos perguntar ainda? Então, esta é a realidade do universalismo. Autonomia. Outra característica é a autonomia. A técnica desenvolve-se em obediência às suas próprias leis.
não respeitando qualquer oposição. Ele é um poder dotado de força própria, de sorte que, se a utilizarmos, devemos aceitar suas especificidades, a autonomia de seus fins, a totalidade de suas regras, que os desejos e aspirações do homem em nada podem modificar. Não são mais as necessidades externas que determinam a técnica, são as suas necessidades internas. Ela se transformou uma realidade em si, que tem as suas leis particulares e suas próprias determinações. Autonomia 2. A decorrência da autonomia é que a técnica se coloca como instância acima do bem e do mal. Não tolera ser julgada por ninguém. Ela é o valor supremo em função do qual todos os outros devem ser aferidos. É a instância última, é irrecorrível, a partir da qual são formulados os julgamentos inapeláveis. De forma que a técnica se julga a ela própria. Em casos controvertidos que levantam questões éticas e morais, a técnica não somente recusa ser julgada, como se levanta como juiz da moral, construindo uma nova moral. Assim, tudo o que a técnica faz ou pode fazer é permitido, é lícito e é justificado. Se há qualquer questionamento da técnica, você vai ser questionado da seguinte forma: mas você é contra o progresso? Você é contra a marcha da história? Você está colocando, então, como um reacionário. Ninguém pode criticar a técnica, ou há risco de entrar nesse debate, né? Que pode ser muito incômodo. Então, em geral, o judiciário tem admitido os parâmetros técnicos, né? E se retiram os parâmetros legais, os parâmetros éticos, os parâmetros históricos. Se deixa passo aos parâmetros puramente técnicos. Qual é a solução? A solução é técnica. Logo, esta é a solução que se adota. Em geral, o mundo da política tem perdido força. A política não tem mais a força tradicional. Tem perdido força para justamente a técnica. Assim, se pergunta a um político, suponhamos, energia nuclear. Quando Lula saiu do governo, deixou um plano de construção de várias usinas nucleares. O que Lula entende, com todo respeito, de energia nuclear? O que político entende de energia nuclear? Em geral, os políticos não entendem absolutamente nada de energia nuclear. Os técnicos é que impõem esta solução. E isto em toda a ordem de coisas. No mundo dos transportes, no mundo da medicina e etc., são os padrões técnicos que se impõem. Estes serão adotados. Mas existe um padrão ético, um padrão legal, um padrão... Senhoras e senhores, estes padrões, em geral, são retirados e se adota o padrão técnico, né? E se impõe dessa forma, de tal sorte que tudo que é técnico será permitido. A técnica biotecnológica, né, e a biotecnologia tem avançado muito, seguramente é a técnica que mais avança hoje. Se descobriram técnicas de manipulação genética e com essas técnicas de manipulação genética já se fizeram
né? Isto é um fato. Se conseguiu sintetizar, vejam, senhores e as senhoras, o vírus da poliomielite. Isto foi em 2002, na Universidade do Estado de Nova York, em Stony Brook. Em 2003 foi recriado o vírus da gripe espanhola. E em 2007, um relatório de um grupo no Canadá informava que sintetizar o vírus da varíola não seria difícil. Teoricamente, levaria menos de 2 semanas e custaria o preço de um carro esportivo. Então, veja, isto está sendo feito em grandes universidades. Mas qual é o padrão adotado? Existe aí um padrão ético? A poliomielite, a varíola, a gripe espanhola, será que não causaram dor suficiente à humanidade para nós estarmos recriando artificialmente essas coisas? Mas, enfim, os técnicos e os cientistas são pessoas muito inteligentes, trabalham em grandes universidades e têm muito dinheiro para fazer isso. Mas qual é o padrão adotado? É isto que Elul está dizendo com autonomia. É de tal forma e é de tal índole, né, de que ninguém pode dizer não. Ninguém julga a técnica, né, mas se aceita tudo dela. Até recriar o vírus da poliomielite. Eu creio que você alguma vez já viu alguém, né, que foi vítima desse vírus. Eu tive um colega na escola secundária lá no Chile. Mas só pode ter causado dor para ele e ao longo da vida dele, né, essa doença. Mas agora, né, vejam o nível em que nós estamos. Se recria isto artificialmente. Pergunta-se, para quê? É isto. Mas é permitido, é lícito, é justificado e ainda tem muito dinheiro para isto. Que nós que somos da área de ciências sociais aplicadas, ciências humanas, sempre nos queixamos na universidade, né? Mas vai dinheiro para colar, etc., recursos. Então, esses recursos estão indo para as denominadas ciências duras ou conhecimentos lá na fronteira da ciência. Mas, veja, essa é a fronteira da ciência. Bom, eu não vou entrar mais nisso aí. E Elul diz que a técnica é sacrílega no sentido sociológico. Por quê? Porque ela vem para despojar, né? Ela traz à luz tudo e ela destrói o sentimento do sagrado, do secreto, né, com o qual o homem sempre viveu e precisa viver. Então ele diz, a técnica não adora ninguém, não respeita nada, ela tem somente um rol, despojar, esclarecer, depois racionalizando, transforma tudo em meio. A técnica transforma tudo em meio. E então, os meios passam a ser o fim. E esta, então, é a autonomia, em poucas palavras. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Meia hora.
meia hora. O último ponto que eu gostaria de tocar é esta questão da ambivalência. Essas características anteriores, autonomia, universalismo, etc., unicidade, são características intrínsecas da técnica. Esta aqui, a ambivalência, ela é uma característica extrínseca, porque a percebemos, diz Ellul, através dos seus efeitos. Ele diz, a técnica é ambivalente, ela libera, porém, ela também aliena. Assim, os efeitos positivos que a técnica aporta são inseparáveis dos efeitos negativos. O progresso técnico tem seus custos, acarreta problemas novos e tem efeitos imprevisíveis. E aqui, então, ele diferencia as noções de ambiguidade e de efeito perverso. Ele diz que o que caracteriza a ambiguidade é a indeterminação, o equívoco, o vago. Ora, a técnica certamente não é nada disso, tudo o contrário. Quanto à segunda, efeito perverso, dá a entender que haveriam de um lado efeitos normais, entre aspas, e de outro efeitos maus, surpreendentes, que seriam os perversos. Ele prefere trabalhar com o termo ambivalência. A técnica, então, apresenta estes efeitos desejados e esses efeitos indesejados. Podemos ver isso claramente no remédio que você toma. Então, você pega a bula desse remédio, aparecerão ali certamente os efeitos positivos, o que você quer, para o qual você ingere o remédio, mas também terá efeitos outros, colaterais, efeitos adversos. Enfim, estão lá. São inseparáveis e estão em todas as bulas. Você quer o efeito positivo? Tome o remédio. E é isto que nós queremos. Entretanto, também tem o outro efeito. Isto que Ellul chama de ambivalência. E ele, então, vai desenvolver esta ideia em vários tópicos. O primeiro é todo o progresso técnico se paga. E aí ele adota esse termo da economia sobre as externalidades. Isto é, o conjunto de custos que não estão diretamente relacionados a uma criação ou uso da técnica. Poluição, medidas de proteção, danos de toda ordem, programas para emergência, etc. Assim, a construção de uma usina atômica para a geração de eletricidade implica custos anexos que alteram os cálculos, se incluímos ou não essas externalidades. Os governos e os economistas muitas vezes vão esconder estas externalidades. Mas veja, tudo muda se nós as incluímos ou não. Evidentemente, se eu estou no governo, eu vou tratar de retirá-las, por uma questão de custos e etc. E porque eu quero que o meu eleitorado veja o que de bom eu estou fazendo, não os problemas que eu vou trazer no futuro para a sociedade. E os governos, logicamente, estão interessados na reeleição. E eles vão esconder sistematicamente essas denominadas externalidades. Todo progresso técnico se paga também no seguinte sentido, de que há produtos que desaparecem. E aqui, então, ele coloca que no desenvolvimento de novas técnicas desapareceram, né, na indústria têxtil, tecidos de muita qualidade como o linho e o chambre. Eu não sei o que é o chambre, mas é um tecido natural indiano. Mas o linho eu acho que todo mundo conhece. Mas hoje o que se usa
são fios sintéticos. São fios sintéticos. Então, uma grande variedade de produtos naturais desaparecem. Estão desaparecendo, já desapareceram. Já desapareceram. Logo, disse Lu, será necessário avaliar os produtos cuja produção foi simplesmente eliminada. Isso também se aplica à agricultura, né? Onde a monocultura tende a eliminar uma variedade de produtos alimentícios que o povo cultivava e consumia regularmente. O caso agora é do milho transgênico. Existe uma variedade imensa de milho. O milho, uma região do México, tem milho até preto. Mas tudo isso tem perigo pelo milho transgênico, que está aparecendo lá no México, chegando até pelo ar, pelos agentes polinizadores, etc., invadindo as culturas autóctones do México. Então imagine a perda que será no futuro quando somente o milho transgênico se imponha. Espero que isso nunca aconteça, evidentemente. Mas a realidade é que está acontecendo isto. Muitos produtos alimentícios estão desaparecendo, simplesmente. Ele coloca aqui salitre natural. Isso eu conheço bem porque eu nasci no Chile, né? Então, tem um produto que é o nitrato, né? Salitre natural. E ele era só enfiar a pá, né? E era retirar esse nitrato, que serve para a agricultura. E foi uma grande indústria no Chile, florescente. Enriqueceu cidades. Mas aconteceu que descobriram a forma de fazer artificialmente esse produto. E então houve uma queda vertiginosa da indústria do salitre no Chile. Você vai no norte do Chile e vai encontrar no deserto, ainda conservada, essas indústrias lá. Evidentemente agora são esqueletos industriais no deserto, que uma vez foram indústria de ponta lá no Chile. Ellul diz, a descoberta da anilina aniquilou a cultura do índigo na Índia. O transporte por caminhões no deserto do Saara suprimiu o principal recurso, os tuaregs, que é uma tribo do deserto, né? Que eram transportadores do deserto por meio de caravanas. Então, há uma série de indústrias, há uma série de atividades econômicas que também se perderam em virtude deste denominado progresso técnico. E ele coloca também o exemplo dos esquimós. Técnicas mais eficazes na caça às focas, né, privaram certos povos esquimós do elemento base de seu sustento. Hoje eles são alimentados com comida artificial que vem da Dinamarca. Se há, estávamos falando há pouco dessa violência que se faz com os povos tradicionais, autóctones, indígenas, etc. E isso aconteceu com os esquimós, lá da Groenlândia. Né? Agora eles, qual é o problema maior deles? Um dos problemas maiores é alcoolismo. Né? Eles não trabalham mais nos seus trabalhos tradicionais, né? Como essa caça às focas, etc. Bom, eles viraram dependentes do Estado dinamarquês. E o que comem? Comem enlatados, como sanduíche do McDonald's, essas coisas. Né? Imagine o impacto num povo tradicional, os esquimós, essa mudança. Né? Imagine.
todo progresso técnico se paga. Se paga também em enfermidades tradicionais da nossa época. Obesidade. As pessoas, então, estão mais obesas. E já há estudos da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, etc. A obesidade é um problema. O brasileiro está ficando cada vez mais obeso. Por quê? Porque, bom, a vida moderna, a alimentação rica em gorduras e calorias, etc. As exigências do trabalho, cada vez mais, devemos trabalhar mais, etc. Acabamos de falar isso. Levam, então, a esses problemas. E não somente os adultos, mas também das crianças. Problemas cardíacos. Cada vez morrem mais jovens atingidos por doenças, ou vitimados por doenças cardíacas. Outro dia morreu um rapaz lá em Araraquara, com um infarto. Acho que o rapaz tinha 28 anos. Mas como é possível? Estas doenças que antes eram problemas de executivos, agora são problemas do dia a dia. Porque nós nos alimentamos mal, porque nós dormimos mal, porque a vida moderna exige que nós trabalhemos à noite, que durmamos durante o dia, os que trabalham em turnos. A poluição ambiental modifica o organismo humano, etc, etc. Então, todo progresso técnico se paga. Também da expectativa de vida. Bom, tivemos um avanço, agora a nossa média está acima dos 70. Que progresso, disse ele. E ele disse, isso se paga de duas maneiras. Primeiro, a sociedade deve ocupar-se de uma massa crescente de idosos. O Brasil, a população brasileira está ficando idosa. Ora, para compensar seu número, é necessário multiplicar por 2 ou 3 o número atual de crianças, o que em 20 anos acarretará um número de trabalhadores que assumirão a produção necessária para cuidar dos velhos. Mas em 60 anos, teremos 2 ou 3 vezes o número atual de idosos. Assim, nessa matéria, ele diz, há uma previsão fantástica. O problema é que nós não estamos tendo essa população nova, nós estamos tendo essa população de crianças. Logo, a população ficará mais idosa, mas não haverá quem cuide dos idosos. E muito embora nós tenhamos um Estatuto do Idoso, nós assistimos, não sei aqui no Rio Grande do Sul, mas o que eu vejo lá no estado de São Paulo é um desrespeito generalizado em relação ao idoso, porque o padrão ainda é o jovem. E o modelo é o jovem. E o que a mídia transmite os valores da juventude. Né? E então, você tem que ser jovem. E ninguém quer envelhecer. E então, há um consumo massivo de drogas para você ser musculoso e reproduzir este ideal do jovem, com cirurgias plásticas, etc., porque tudo tem que ser rápido. Né? Então, esse é o padrão que se impõe. Né? E a mídia exige. E nós adotamos, alienados. De sorte que nós não estamos envelhecendo com dignidade. Então, esse progresso técnico se paga nesse âmbito de diversas formas. Problema fisiológico. Disse ele, nós temos uma esperança de vida maior, vivemos mais tempo, entretanto, vivemos uma vida mais restrita e não temos a mesma potência vital. O homem não tem a mesma resistência em relação à falta de alimentos, variações de temperatura, etc. É mais sensível a todas as infecções. O homem moderno viu diminuir consideravelmente a mesma agudeza dos sentidos, visão e audição. Ele é muito mais frágil do ponto de vista nervoso, insônias, angústias. Nunca antes teve tanto esse síndrome do pânico. Síndrome do pânico. E, ultimamente isso se multiplicou de forma absurda.
E então, em resumo, é evidente que a técnica aporta valores consideráveis, indiscutíveis, mas ela destrói outros dos quais é impossível dizer se são mais ou menos importantes. Em outra ordem de coisas, o progresso técnico suscita mais problemas e mais difíceis que aqueles que ele resolve. Então, o problema ecológico é um magno problema. Inumeráveis tipos de poluição, perigos para a saúde e para o meio ambiente, ruptura de ciclos naturais, a produção de elementos químicos novos que não existiam na natureza, o eventual esgotamento dos recursos naturais, impossível de calcular exatamente, as mudanças climáticas devido à atividade humana na biosfera, a carência de água, desperdício de solos cultiváveis transformados em deserto. Todos esses fatos são dificilmente discutíveis hoje. Ora, tudo isso é a consequência da aplicação ilimitada das técnicas. Você já deve ter visto fotografias do Mar de Aral, lá na Rússia. Ficou 1/3 do Mar de Aral. O resto é deserto, o resto é areia. Onde existia água, agora tem navios ancorados na areia. Terrível. Mas esta é a situação. Então, surgiram problemas novos. Esses problemas novos são gravíssimos. São gravíssimos. Esta é a realidade. Esse progresso técnico suscita esse tipo de problemas. Fukushima, Chernobyl. Então, temos essa poluição por energia nuclear, que, veja, não se resolve em 10 anos, 50 anos, 1 século, 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos. Se resolve em milhares e milhares de anos para frente. E como resolveremos? Ninguém sabe ainda. O que se faz? O que se faz é tratar de guardar esses resíduos da forma mais segura possível. E essa segurança dura 40, 50 anos. E depois isso tem que ser, de novo, revisto. Para, talvez, torcer bastante de que alguma técnica nova apareça no futuro, daqui a 1000, 2000 anos, não sei, para não superarmos isto. Mas hoje, todas as usinas nucleares despejam lixo que cada país se arranja como pode para estocar convenientemente por um pouco de tempo. Os efeitos nefastos do progresso técnico são inseparáveis dos efeitos benéficos ainda. E aqui tem, de Juvenel, tem esta citação que eu acho é apropriada. Nós deterioramos nosso meio ambiente como indivíduos, não somente quando nos conduzimos como brutos, ele diz, ignorantes, mas também quando atuamos como agentes ao serviço de uma função social. Quando conduzimos as operações de uma maneira que é racional relativamente ao nosso objetivo, mas irrefletido e prejudicial do ponto de vista do conjunto. E aí, então, exemplos, engarrafamentos colossais, o ruído insuportável das aeronaves, os bairros adjacentes a aeroportos, perda de tempo nos deslocamentos, residência, trabalho, residência, e etc, etc. E aqui ele acrescenta, e agreguemos a isto a produção do que se tem denominado da escória humana, isto é, um número crescente de homens e mulheres incapazes de acompanhar o ritmo frenético da vida moderna. Então são inadaptados. Ou de gente que racionalmente se diz, eu não quero viver nesse mundo aí. Aqui, ele lembra que as plantações de algodão e de milho em áreas desmatadas foram avaliadas como um progresso técnico indiscutível. Não se sabia ainda que o algodão e o milho destroem o solo
não no sentido de retirar certos componentes, mas destruindo a liga orgânica do humus, de sorte que em 30 ou 40 anos de cultivo de milho e algodão, terras férteis se transformaram em pó. E logo a ação do vento se encarregou de deixar essas terras literalmente na rocha. Foi o que aconteceu nos anos 30 nos Estados Unidos. Tem outros exemplos aí que ele cita na Ásia, nesse plano também. E há outros efeitos que são imprevisíveis. Todo o progresso técnico implica um grande número de efeitos imprevisíveis. No mundo da química, por exemplo, no âmbito de novas drogas e remédios, uma vez que nenhuma experiência laboratorial ou de testes em animais ou pessoas pode ser suficientemente longa para constatar o que tal remédio produzirá no indivíduo, tanto no físico quanto na sua psique. Traz muitas alergias e traz efeitos imprevisíveis à saúde humana. E de repente aparecem aí algumas tragédias, enfim. Isso é recorrente. Mas como é um grande negócio, esse da química farmacêutica, isso continuará acontecendo. Efeitos imprevisíveis ainda, também com muita frequência, a utilização de produtos químicos não consumíveis, por exemplo, detergentes, plásticos não estáveis, utilizados para a embalagem de certos alimentos que podem ceder e passar para os alimentos componentes diversos, como monômeros, estabilizantes e substâncias ainda não identificadas quimicamente. O ano passado, o meu colega aqui, Zé Alessio, fez uma pesquisa sobre os interferentes endócrinos, que são produtos residuais químicos que estão na água, possivelmente neste copo. E quando você toma água, você toma, ou pode tomar, estes interferentes endócrinos, que causam uma série de problemas na saúde do indivíduo. Inclusive, a feminilização do macho. Isto no âmbito dos moluscos, no âmbito de certas espécies de pequenos peixes, etc. Né? Mas também no ser humano. Né? Então, vivemos esta época em que o progresso técnico também implica nesses efeitos imprevisíveis no próprio ser humano. E que dizer dos produtos tóxicos ou perigosos? Dioxina, sais de potássio, lixo atômico, aerossol, inseticida, pesticida de todo tipo, causam acidentes graves. Né? Então, isto é recorrente, né? Infelizmente. Né? Vira e mexe, passa o avião jogando os venenos, né? Nas plantações de cana. E às vezes o vento leva esta nuvem tóxica para uma comunidade rural. Né? Acontece, e infelizmente acontece a miúdo. Enfim, vou ficar por aqui. Há muitas outras coisas, evidentemente, para dizer, mas é que esta pequena caracterologia da técnica, a partir do capítulo 2 do livro A Técnica e o Desafio do Século, de Jacques Ellul, sirva então como uma provocação, né, para os senhores se iniciarem assim nesta crítica da sociedade tecnológica ou da sociedade técnica que Ellul postula. Muito obrigado.
fico à disposição.